Bom dia, Jacareí. A partir de agora você acompanha as informações da cidade, prestação de serviços e o resultado da 9ª sessão ordinária realizada ontem no plenário da Câmara. Vamos reforçar os cuidados que as grávidas devem ter com o contágio da toxoplasmose, doença causada por parasita presente nas fezes dos gatos e também em alimentos crus. E você vai acompanhar ainda uma reportagem sobre a redução de tarifas para estimular o consumo no cartão de débito. E por outro lado, preparamos também uma reportagem sobre educação financeira dos consumidores. E agora no primeiro bloco, quem está aqui conosco é o jornalista Márcio Martinelli, que nos traz informações sobre os resultados da última sessão ordinária, a 9ª sessão ordinária que aconteceu ontem. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que assistem a TV Câmara Jacareí. Ontem, então, tivemos uma sessão relativamente rápida, embora com 4 projetos inscritos na ordem do dia. Né? Se a técnica quiser, pode começar a colocar na nossa tela. O primeiro projeto foi de autoria do vereador Aderbal Sodré. O vereador, na verdade, fez uma homenagem a uma pessoa, o nome dele é José Leite da Silva, que atualmente agora vai passar, aliás, esse é o nome da rua, né? A atual Rua 4 do Jardim Residencial Golden Park. Então, neste bairro, a atual Rua 4 passa agora a se chamar Rua José Leite da Silva, uma homenagem ao morador que inclusive morou nessa rua. Morou na rua. Morou na rua, é um caso um pouco raro de acontecer, mas a família buscou essa homenagem também. Então fica essa homenagem ao José Leite da Silva, inclusive a família esteve presente também um pouco, como é de costume em relação a projetos deste tipo. E o segundo projeto, que talvez seja o mais importante, foi o mais importante do dia, de autoria do prefeito Isaías José de Santana, que é um projeto um pouco, não digo polêmico, mas é um pouco complexo, porque a ementa dele diz: cria, transforma, incorpora, extingue, carga em provimento efetivo. Mas não é bem exatamente uma criação, um inchamento da máquina. Vamos por partes em relação a isso. Então, primeiramente, o projeto criou 78 vagas para o cargo de auxiliar em saúde bucal. Então, não é porque, no caso, é provimento efetivo, então deve ser preenchido por concurso público. Mas não é que vá abrir um concurso público com 78 vagas deste cargo. Né? Se a técnica quiser voltar para a gente, porque é um pouco mais, a gente precisa um pouco mais de detalhe em relação a isso, auxiliar em saúde bucal, criação de 78 novas vagas. Entretanto, já existe um cargo na Prefeitura Municipal de Jacareí chamado auxiliar de consultório dental, que, de uma maneira bem resumida, pode-se dizer que é o mesmo cargo, só que um pouco desatualizado. Então, essas pessoas que atualmente preencham esse auxiliar de consultório dental, se elas se atualizarem, se elas buscarem os cursos no prazo de 2 anos, se adequando à legislação da profissão, vão poder também preencher este novo cargo de auxiliar de saúde bucal. Então a gente tem um cargo que foi criado ontem, que tem uma descrição, mas existe um cargo equivalente já na estrutura da prefeitura que está desatualizado em relação a essa nova descrição do cargo, que é o auxiliar, o cargo novo. O cargo novo é auxiliar em saúde bucal. Então essas pessoas que já estão ali concursadas, elas poderão preencher essas 78 Exatamente. Vagas. Poderão migrar para esse cargo, desde que elas estejam capacitadas com aquilo que o cargo pede na sua descrição. Exatamente, para se adequar à nova legislação da profissão. A profissão que pede isso. Existe uma nova lei de 2013 que pede... Aí alterou a função. Exatamente. Então. É claro que eu não tenho exatamente o número de profissionais da prefeitura, se eles vão preencher todos. Acredito que não. Acredito que deva haver metade disso e o restante, a outra metade, aí sim abrirá concurso público. Existe um prazo para essas pessoas fazerem essa migração, essa capacitação para poder ocupar esses que já estão concursados? Existe, 2 anos. 2 anos. Tem 2 anos então para poder... Isso, para se adequar igual aos concursos públicos. Geralmente os concursos públicos têm um prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então o prefeito usou esse parâmetro para fazer esse mesmo prazo. Né? E a mesma situação acontece com outro cargo. No caso, o cargo de agente de combate às endemias. O projeto criou 113 vagas para isso. Só que é bastante semelhante ao caso anterior que nós estávamos discutindo. O cargo de auxiliar de controle de zoonoses, vetores e endemias também é um cargo um pouco, é claro que eu estou falando de uma maneira bastante resumida, de uma maneira bastante sintetizada em relação a isso, não é exatamente isso, mas é um cargo um pouco mais desatualizado do que o agente de combate às endemias. Então, os atuais auxiliares de controle de zoonoses que quiserem preencher esse novo cargo também vão ter que buscar a profissionalização, os concursos, para poder migrar para esse novo cargo.
Essas 113 vagas, é importante dizer, isso é uma questão que a União oferece para Jacareí. Jacareí pode ter 113 vagas para esses agentes de combate às endemias, inclusive a União fornece 95% do salário dessas pessoas. Jacareí só cumpre com 5%, ou seja, é um custo bastante pequeno ante aos benefícios que essa profissão trará em relação à saúde. Né? Esses são os 2 cargos mais importantes em relação a esse projeto. E por último tem uma breve síntese em relação ao coveiro, que é uma alteração de referência. Ou seja, ele sai da referência 3, se não me engano vai para 4, e sobe um pouco os vencimentos dos coveiros da Prefeitura Municipal de Jacareí. Esse, então, é o segundo projeto de autoria do prefeito Isaías José de Santana. Vamos dar uma pausinha? É bastante. É bastante coisa? Foram aprovados por unanimidade, teve discussão, a gente acompanhou a sessão ontem, muitos servidores públicos estiveram na galeria, se manifestaram, complementaram informações durante o debate. Isso ficou pacificado, Márcio, ou não? Ficou, de uma certa forma, ficou. Praticamente todos os vereadores usaram a tribuna para falar do projeto e praticamente todos eles elogiaram o projeto. Não houve, assim, uma discussão em relação a criticar o projeto. Houve críticas, mas em relação a todo um contexto da saúde. Então, algum vereador jogou um ponto aqui em relação à saúde bucal, o outro falou em relação ao mato alto, que entra na questão das endemias, dos controles de zoonoses, mas em relação ao projeto em si, todos os vereadores pacificaram o entendimento de que é essencial e já devia, inclusive, ter acontecido com esses servidores. Tá joia. Olha só, o Jorge Martins do Prado nos deseja bom dia, amigos. Bom dia, Jorge. Obrigado pela sua audiência também. O Jorge está montado um cavalo aqui. O Ronaldo Teles também nos dá bom dia. Alice Pires nos acompanhando. O João Paulo Machado, ele está comentando essa votação. Márcio, ele diz que ele é técnico em prótese dentária e ele acha muito boa essa adequação da lei. Aí, João Paulo, sempre atento. João Paulo, venha nos conhecer aqui na TV Câmara Jacareí. Você que todo dia está aqui acompanhando. Quando eu tiver um tempo, vem aqui acompanhar ao vivo a nossa transmissão da TV Câmara Jacareí. Fica aí o convite a você e também aos outros telespectadores. Tem que agendar, né? Se vier todo mundo, mas vocês podem vir aqui um dia conhecer a TV Câmara, isso a qualquer momento. A TV Câmara está de portas abertas. Bom, vamos seguindo então. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as outras votações de ontem. Vamos falar agora sobre uma decisão do Banco Central que decidiu reduzir a chamada tarifa de intercâmbio das transações com cartão de débito. A medida, que entra em vigor no mês de outubro, quer incentivar lojistas a aceitar essa forma de pagamento e reduzir os preços para o consumidor. Confira na reportagem da Rede. Pablo costuma pagar suas compras com cartão de débito. Ele diz que é cada vez mais raro levar dinheiro vivo na carteira. Porque a chance de ser assaltado com dinheiro é muito grande, né? Apesar da praticidade dos cartões, o uso do dinheiro de plástico tem um custo. A Vanessa, que trabalha numa banca de jornal, explica que o empreendimento tem que pagar uma taxa de quase 2% do valor de cada venda feita no débito. E a despesa sobe para quase 3% quando os clientes compram com cartão de crédito. Quando as pessoas compram no débito, a gente não dá tanto desconto, né? Mas se ela pedir em dinheiro, a gente dá desconto. O Banco Central anunciou um pacote de ações para reduzir o custo das transações do cartão de débito. A principal medida, que passa a valer em outubro, é reduzir a chamada tarifa de intercâmbio, que é a taxa que as empresas donas das maquininhas pagam aos bancos que emitem os cartões. A expectativa do Banco Central é aumentar o uso do cartão de débito e ampliar a competitividade no setor. Para a instituição, a medida pode, inclusive, diminuir os custos para os consumidores. Para este economista da Federação do Comércio de São Paulo, a iniciativa do Banco Central é positiva, mas ele faz uma ressalva. No curto prazo, o repasse da redução do custo ainda vai ser pequeno para o consumidor. Uma compra de R$100,
o preço cairia de R$ 100 para R$ 99,70. Então, individualmente, a redução é muito pequena, mas no volume total das operações, ela tem uma grande significância. Quer dizer, uma empresa que tem milhares de operações com cartão de débito, ela no cômputo geral, ela vai ter menor custo e no futuro, de forma indireta, os preços podem representar alguma redução. Para o consumidor. Para o consumidor. Bem. Isso aí. Consumo no cartão de débito. Ainda hoje a gente preparou também uma matéria, já que estamos falando em estimular o consumo, nós preparamos também uma matéria sobre educação para o consumo e consumo consciente. Aguarde aí que daqui a pouquinho você vai conferir essa matéria. E o começo de semana teve chuva em Jacareí, deu uma pausinha a chuva ontem, mas vamos ver se esse tempo continua na previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira. Essa previsão do tempo vai dedicada especialmente ao Haroldo Mozart, que está nos assistindo lá das neves da Irlanda, passando frio lá. Haroldo, hoje em Jacareí teremos um tempo instável, com temperaturas amenas e o sol aparecendo em meio à nebulosidade. A umidade relativa do ar fica em 72% e teremos 78% de possibilidades de chuva, que devem cair no final da tarde em pancadas rápidas e localizadas. A temperatura mínima começou aí com seus 18 graus e pode chegar aos 27. Já amanhã, sexta-feira, o tempo segue instável. Sol entre nuvens e umidade do ar lá na casa dos 64%, com 33% de possibilidades de chuva, que diminui, mas que se cair pode ser a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em forma de garoa. Os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 28 graus de máxima. E a Secretaria Municipal de Educação continua com matrículas abertas para a educação de jovens e adultos, o EJA, para as pessoas com mais de 14 anos que não concluíram o 5º ano do ensino fundamental. E para conferir quais as escolas e quais os documentos que são necessários para a matrícula, basta entrar lá no site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br. Pois é, você tem mais de 14 anos, não terminou o 5º ano, procure ali o pessoal que chama EJA, Educação de Jovens e Adultos, a Secretaria de Educação, para concluir aí os seus estudos. E hoje à noite nós temos sessão de cinema no Cineclube Jacareí. Confira a programação no quadro Dicas de Cinema com o jornalista Rodrigo Romero. O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe nesta quinta-feira, dia 5 de abril, às 19h, o filme Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato. A entrada é gratuita. Na história, a tripulação da Enterprise viaja de volta no século XXI para salvar o futuro depois dos Borg terem conquistado a Terra e alterado a linha do tempo. Imagine a race of beings, possessed of one mind, driven by one will, intent on one purpose, to seize our past and control our future. Set a course for Earth. Maximum warp. Now, one captain against orders. Red alert! All hands to battle stations! Must succeed where all others have failed. Looks like the control deck's 26 up to 11. Esse é um filme de 1996 dirigido pelo também ator Jonathan Frakes, que fez muitos trabalhos na televisão americana. Foi o 8º filme da franquia Star Trek. Então, se você quiser assistir um pouco mais do filme Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, vá nessa quinta-feira, dia 5 de abril, às 19h, lá na Sala Mário Lago, no Pátio dos Trilhos, e tenha uma boa sessão. Muito bem, nós falamos aí de estímulo ao consumo, mas é sempre importante estimular o consumo consciente também, fugindo da inadimplência, em muitos casos, do endividamento. Às vezes quase não tem como escapar do endividamento, que é diferente de inadimplência, a gente já falou disso algumas vezes aqui, né? Endividamento, você tem ali aquelas contas a pagar
Inadimplência, você tem as contas e não está pagando, basicamente é isso. Bom, a Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Jacareí ofereceu uma palestra sobre educação financeira no último dia 29 para esclarecer dúvidas e dar dicas de como se organizar melhor quando o assunto é dinheiro. Acompanhe na reportagem. Dinheiro é assunto sério e quem não quer passar aperto ou sonha em investir em um negócio próprio precisa se planejar. Afinal, segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a CNDL, a Confederação de Dirigentes Lojistas, 58% dos brasileiros não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças, o que leva 17% dos consumidores a usar frequentemente o cartão de crédito, cheque especial ou pedir dinheiro emprestado para pagar as contas no final do mês. Para quem pensa que dá trabalho ou é muito difícil manter o controle das finanças, se esquece que trabalhoso mesmo é enfrentar o endividamento e estar com a carteira vazia na hora de pagar as contas. Dá muito mais trabalho depois você equilibrar as finanças, depois que a casa já desabou, você reconstruir aquilo é muito mais trabalhoso do que você realmente se planejar. Pelas pesquisas, é fácil a gente entender que o brasileiro tem um perfil mais carneísta, aquele perfil que ele gosta de comprar as coisas bastante parcelado. E por incrível que pareça, quando ele termina um carnê, ele automaticamente já entra em outro carnê. Então isso desperta uma preocupação na gente, porque o munícipe, as pessoas, no caso, não costumam se preparar para uma aposentadoria, para uma troca de um imóvel, por exemplo. Então, essa foi a preocupação e daí que eu comecei a desenvolver todo esse trabalho de pesquisa a fim de tentar ajudar algumas pessoas a atingir a independência financeira. Para esclarecer dúvidas e ajudar os funcionários da Câmara Municipal de Jacareí a se organizar melhor financeiramente, a Escola do Legislativo organizou uma palestra no último dia 29, que enfatizou a importância da educação financeira. Um evento de educação financeira, ele vai levar para a casa dele, ele vai levar para a família dele e ele vai trazer isso para o trabalho, porque se ele estiver tranquilo com relação à sua vida financeira dentro de casa, ele vai produzir mais aqui dentro da Câmara Municipal, vai conseguir desempenhar melhor o seu trabalho e conseguir assim, a tranquilidade necessária mesmo na sua vida pessoal. Quem participou aprendeu direitinho a importância de poupar e investir. Nós aprendemos a importância de poupar e investir para adquirir uma independência financeira. Vou fazer o possível para colocar 100% da palestra em prática para alcançar uma qualidade de vida melhor. Investir, né? Poupar é uma coisa não tão difícil. Você consegue poupar deixando dinheiro no final do mês. Agora, investir, eu acho que foi o mais difícil da gente fazer. Então, foi isso que o Claire deixou bem claro, né? Para você investir esse dinheiro, para você ter rentabilidade e ter um retorno com ele. O vereador Abner de Madureira, que participou de parte da palestra, ressaltou que a educação financeira e o planejamento são importantes para a vida pessoal e essenciais para administrar o município. Gestão pública, ainda mais gestão de um município, é uma coisa que tem que ser levado a sério de verdade, né? A gente vive num período de escassez, de recessão, né? Dá a impressão que o país está saindo da UTI, né? A saúde financeira do país estava negativa, estava muito ruim. Dá a impressão que está dando começando a sair dos aparelhos, mas é preocupante ainda a situação. Então, assim, o gestor tem que ter um olhar, tem que ter muita atenção, tem que ter controle, tem que estudar bastante com respeito aos gastos. Isso aí, grande desafio, como disse o estagiário Ulisses. Ulisses, você pode pensar que é um erro do GC, mas o nome dele se escreve realmente daquele nome, Ulisses, que deve estar nos assistindo, aliás, agora. O que eu achei bem legal que ele falou, não é importante só você economizar, mas é importante também você saber investir, é o grande desafio para a gente, não só reter, mas também saber onde que você vai aplicar aí, essa parte é um desafio para todos nós, entender esse mundo aí das finanças. Mas vamos conhecer agora as vagas disponíveis, já que estamos falando de finanças, dificuldade financeira, como economizar, como saber investir o dinheiro, vamos falar também de emprego. Vamos conhecer as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, que é o Pátio de Jacareí. Vamos conhecer as vagas desta quinta-feira. Pois é, temos aí nesta quinta-feira temos 10 vagas para instrumentista de laboratório. Também temos 3 vagas para instrumentista de precisão. Motorista carreteiro, 3 vagas. E 1 vaga para pedreiro.
Essas são as vagas do PAT, que fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, vamos voltar aqui com o Márcio para seguir conversando sobre a sessão ordinária de ontem. Falamos já de 2 projetos. Temos mais quantos projetos ainda, Márcio? Temos mais 2. O terceiro agora que nós vamos falar talvez tenha sido o projeto mais polêmico, porque trata da questão da bebida alcoólica. Nós já falamos a respeito desse projeto nas sessões anteriores, que foi em primeira discussão, né, e ele foi aprovado por 10 votos a 3, e agora ele também foi aprovado por 10 votos a 3, o mesmo placar. Os 3, é bom a gente salientar primeiro a relação, o que tem a ver o projeto, né? O projeto está na sua tela aí, altera a redação da lei sobre a venda de bebidas em recipiente de vidro. Embora a lei, o Código de Normas e Posturas, fale a respeito da questão do vidro, o objetivo do projeto está sintetizado para a bebida alcoólica. Atualmente a lei, já que não foi sancionado, isso aqui foi aprovado, mas não foi sancionado, então ainda não está valendo, digamos assim. Então atualmente a lei proíbe qualquer ambulante, qualquer vendedor informal de vender bebidas alcoólicas, tanto em vidro quanto em lata, né? Isso é o que acontece hoje. E os vereadores entendem, e eu, de certa forma, eu até concordo que isso é uma forma de você não concorre com o mercado formal. Então, um vendedor ambulante não pode vender bebida alcoólica, mas aquele bar ao lado, qualquer lugar, qualquer estabelecimento ao local pode. E os vendedores entendem que isso é desleal, que isso não forma competitividade no mercado. Então, fizeram essa alteração retirando o termo alcoólico. Então, só é proibido a partir da sanção do prefeito, nas próximas semanas, que o vendedor ambulante não venda em vidro, mas ele pode vender bebidas alcoólicas. Isso, em geral, é o que o projeto diz. Teve uma emenda do vereador Erildo Batista, juntamente com o Paulinho dos Condutores, que é o autor do projeto, que regulamentou um pouco mais para não ficar muita desordem também. Então, dependendo da natureza do evento, a bebida alcoólica vai ser autorizada. Então a prefeitura, na verdade, vai pegar o cadastro do ambulante e vai autorizar ou não, dependendo da natureza do evento. Como eu disse um exemplo nas sessões anteriores, se for um evento em relação ao trânsito, não tem por que vender bebidas alcoólicas nesse evento. Então é mais ou menos nesse sentido que aconteceu. A bebida alcoólica passa a ser permitida a partir da sanção do prefeito, se ele sancionar, só que a prefeitura também vai precisar averiguar em qual local está acontecendo, até porque senão o ambulante pode andar pelas ruas vendendo nos faróis. Na verdade, esse projeto ele visa disciplinar algo que já acontece. Nós temos em Jacareí, por exemplo, a festa, nós tivemos o ano passado uma festa de cerveja tradicional. Então, em teoria, a legislação está em desacordo com o que previa. Então, porque não pode vender bebida alcoólica. Agora, cabe à prefeitura determinar qual evento poderá ou não ter a venda e de como essa bebida vai ser distribuída. No caso, não pode mais garrafa de vidro. Exatamente. Nunca pôde, na verdade. Nunca pôde vender nem bebida alcoólica. Nem bebida alcoólica. Agora pode bebida alcoólica, mas em lata ou então em copo para as pessoas. Em relação a isso que se diz, é em relação ao mercado que eu falei. Porque o projeto não saiu da cabeça do vereador. Alguns ambulantes o procuraram e conversaram a respeito disso. E, de fato, o mercado cobra esse tipo de situação, porque se a bebida alcoólica é liberada no país, o ambulante não pode vender, o ambulante que já é desprestigiado nesse sentido, embora ele não pague taxa, ele não tem referência de cliente, então ele estava sendo prejudicado em relação àquele estabelecimento que está perto. Então agora ele vai poder vender. Em relação aos vereadores, é importante dizer, foram 10 votos favoráveis e 3 contrários. O vereador Abner de Madureira, Fernando da Ótica e Juarez Araújo. Esses foram os vereadores que votaram contrários ao projeto. Basicamente, é claro que cada um expôs de uma forma, mas basicamente eles justificaram dizendo que isso vai ser mais uma forma de incentivo para a bebida alcoólica e, com isso, alguns malefícios sociais poderiam acontecer. Claro que isso é uma argumentação dos 3, mas a maioria da casa entendeu que isso está abaixo da questão financeira, que os ambulantes necessitam dessa permissão para gerar uma competitividade no mercado e uma melhoria social de vida para eles também. Então, projeto aprovado, aí só para ilustrar melhor ainda, depois de aprovado aqui na Câmara, não é lei ainda, né, Márcio? O que acontece? Volta para o prefeito? Exatamente. Agora o prefeito tem, se não me engano, 15 dias
para poder sancionar ou vetar totalmente ou parcialmente. Então é necessário a gente aguardar os próximos boletins oficiais para ver se esse projeto vai ser sancionado. Se ele for sancionado, ok. Se ele vetar, o projeto volta para cá para avaliar o veto. Se for um veto parcial, se for um veto total, os vereadores vão rediscutir o projeto para ver se o veto Aí cai. só é lei a partir do momento que é publicado no boletim oficial. Isso. Se ele for sancionado. Que ele pode sancionar só metade do projeto e a outra metade vetar. Então, metade do projeto vai estar sancionado e a metade vai vir discutir novamente. O boletim oficial que é publicado todas as sextas-feiras, né, fisicamente, né, um jornal, você pode encontrar ele nas repartições públicas em outros pontos da cidade, aqui na Câmara Municipal também. Lá tem todas as publicações oficiais da Prefeitura, as autarquias e também da Câmara Municipal. E você pode encontrá-lo também na internet, no site lá da Prefeitura. A gente sempre divulga aqui o jacareí.sp.gov.br. É ali que você acompanha o que são os atos oficiais, né? Os atos públicos aí, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. E é um dever de cidadão, está sempre Ficar acompanhando isso. Está acontecendo porque ali. É lá onde acontecem as coisas, né? Embora seja difícil ler, né? Vamos concordar entre a gente aqui que não é fácil você pegar um BO e ler tudo aquilo. Mas é importante, pelo menos as leis, pelo menos os decretos, a gente está tendo. Tirar as suas dúvidas a partir dali, né? Exatamente, não sair da cabeça. Muitas vezes. Tem mais um projeto aí? Tem mais um projeto também de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, ele que pautou mais um projeto aqui. Este projeto foi adiado para a próxima sessão a pedido do vereador Fernando da Ótica. O projeto cria o programa Empresa Amigo do Esporte e Lazer. De uma maneira geral, como a gente vai falar sobre ele mais detalhadamente nas próximas sessões, resumidamente, uma empresa jurídica, aliás, um corpo jurídico poderá financiar qualquer evento específico, tanto no esporte quanto no lazer, um time de futebol, um grupo de dança, e poderá doar materiais, poderá fazer diversos financiamentos em relação a isso para ajudar, em troca de nada, porque não pode. A Constituição não permite que dê privilégios para a empresa que está financiando. É claro que ela vai ter um benefício normal, que é a exposição da marca dela. Só que os vereadores decidiram adiar justamente porque nós estamos numa época eleitoral. É complicado porque muitas empresas possuem o mesmo nome da pessoa e o nome da pessoa às vezes vai se candidatar. E já existem leis federais que regulamentam isso. Então os vereadores ainda vão estudar se é necessário realmente ter um projeto de lei para fazer isso, porque já existe uma lei federal. Se é necessário um decreto, se é necessário talvez nada, talvez a própria empresa possa fazer isso sem nenhuma regulamentação, apenas se adequando às leis. Então, na próxima sessão nós vamos saber melhor o que os vereadores vão decidir em relação a esse projeto. Tá joia, Márcio. Bom, muito obrigado, quero agradecer a tua presença aqui, né? Muito obrigado mais uma vez trazendo essas informações. E a gente vai para um breve intervalo. No segundo bloco, vamos receber aqui a vereadora doutora Márcia, do PV. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e vamos conversar agora com a vereadora do Partido Verde, segunda secretária da Câmara Municipal de Jacareí, doutora Márcia Santos. Bom dia, vereadora. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia a todos. Vereadora, a gente tem uma jornalista aqui, a Tamires, que ela disse que Jacareí é uma velhinha de 366 anos. Como está a nossa velhinha, doutora Márcia? Onde que ela precisa melhorar? Onde que ela já se recuperou, já está bem, já está mais saudável? Onde que ela precisa de melhorias? Eu acho que é uma velhinha que está ganhando força e fôlego. Está ficando cada vez mais forte essa velhinha. Precisa de ainda algumas lubrificações nas suas articulações, nas suas juntas, mais exercícios. Mas está perseverando essa velhinha. Acho que 400, 500, 600 anos vão soprar muitas velhinhas, viu? Que venham mais anos aí para a nossa Jacareí, 366 e muito mais. Sim. Vereadora, teve a senhora está apresentou um pedido de informação com relação aos procedimentos para cancelamento de consultas, para remarcação de consultas. O que está acontecendo, que está tendo alguma defasagem, algum problema em relação ao pessoal esquecer as consultas, em relação à remarcação de consultas? Conta para a gente o que está acontecendo e qual seria a sua sugestão para isso. Então, bom, o absenteísmo é um fato na nossa cidade, é um fato geral, na verdade, né, na saúde como um todo.
e estabilizou esse absenteísmo, né, de 30%, 28% em todos os níveis de atenção no nosso município, tanto na atenção básica como na especialidade. Estabilizou, tem ideia estabilizou por quê? Assim, é por isso até do pedido da informação mesmo, para a gente poder fazer um diagnóstico mais preciso. Porque o que os usuários vêm e dizem para a gente? Que eles não estão conseguindo desmarcar e liberar para outra pessoa. Assim como alguns também dizem que, como demora muito a consulta com um especialista, por exemplo, perdem a consulta. Alguns são idosos, alguns marcam, e aí demora 3, 4 meses, acaba esquecendo a data que vai ter a consulta. E isso aumenta o número de absenteísmo. E esse pedido de informação é justamente isso. Quanto que está hoje, qual que é a possibilidade, qual a estratégia que, na verdade, a Secretaria de Saúde pretende implementar no município para diminuir isso, de fato. Porque, como eu falei, continua tendo 30% no município. E existem várias medidas que foram tomadas ao longo desses anos que eu sou médica da rede. Já teve, desde você ter algumas vagas pela manhã, pensando no número de faltas, para que o usuário tentasse marcar, mas isso também aumenta a busca e a fila na porta das unidades. Então, as pessoas naquela época ficavam 5, 6 horas da manhã, de madrugada, na porta das unidades, tanto SIM como UBS, para poder tentar essas vagas. Então, é algo muito oneroso também para a nossa população. Então, já não dá para ser isso. Já teve período, por exemplo, onde se marcava, algumas unidades não se marcava por telefone, mas também se esquecia, né? Ou um idoso que tinha um problema de audição, ou a pessoa não sabia se era uma criança que estava marcando, ou um adolescente que estava marcando ou não. Então tinha essa dificuldade. Então existem várias estratégias. Já também ao longo do tempo se marcou e as unidades ligavam, como hoje ainda é feito, algumas unidades mandam um zap ou ligam para confirmar que é a consulta. Que os consultórios particulares fazem muito, né? Fazem muito. E mesmo assim os às consultórios... Vezes fazem até 2, 3 vezes, vocês não esqueçam, não esqueçam. Sim, porque mesmo os consultórios particulares também ou convênios têm as faltas. Sim. Então, imagina um serviço público, né, que é de conceito popular, que é de graça, então... Não posso informar, mas só que esse direito, esse ser de graça, a gente está tirando o direito de outro que precisaria dessa consulta. Eu dei algumas propostas, por exemplo, para algumas unidades e para a própria diretoria de saúde. Como uma boa parte das unidades hoje de saúde são PSF, nós temos os agentes de saúde, temos o gerente que é enfermeiro de todas as unidades, de valorizar quem não falta. Então, por exemplo, o usuário que não falta a consulta, ele pode marcar o telefone ou marcar a consulta por telefone, por exemplo, tá? É lógico, identificado, bonitinho, e como o agente de saúde conhece o seu usuário, né, a unidade conhece o seu usuário, que é mais próximo, isso possibilitaria esse agendamento por telefone. Se esse usuário que marcou por telefone faltasse, ele perderia o direito de marcar por telefone, teria que vir, como todos os outros que não fazem isso, que faltam regularmente, de marcar na unidade, cara a cara. Então, é uma forma, eu acho, de que facilita para quem quer marcar, e estimularia também os que faltam a serem mais fidedignos com a consulta. Assim como ligar também para a unidade, ou usar o seu agente de saúde que vai à sua casa para comunicar, olha, eu não posso ir porque eu tenho uma consulta com outro médico no SIM que é no mesmo horário, ou meu pai ficou doente e está internado, ele não vai poder ir na consulta nesse momento. Então, utilizar mais esses recursos. Por isso esse pedido de informação, para entender exatamente o que a saúde pretende como estratégia e poder ajudá-la. E principalmente a nossa população. Joia. Falando de saúde, vereadora, o Vale do Paraíba ganhou nesta segunda-feira um novo hospital regional de alta complexidade. Ele está instalado em São José dos Campos. O hospital estadual deverá diminuir a demanda reprimida de procedimentos de alta complexidade de pacientes de Jacareí e oferecerá apoio diagnóstico por imagem e especialidades como ortopedia, traumatologia, neurologia e cardiologia. As maiores demandas de Jacareí em procedimentos de alta complexidade
Esses procedimentos são de responsabilidade do governo estadual. Esses procedimentos são neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular e cateterismo. A senhora acompanhou todo esse trâmite desse hospital, essa discussão toda, isso de fato impacta muito aqui na saúde da cidade de Jacareí? Então, esses procedimentos de alta complexidade, quem regula é o Estado. Ter mais locais onde isso possa ser oferecido para a gente diminui. Hoje, um cateterismo é feito só no Pio 12, que é o mais próximo, né, a única unidade. Vai via Santa Casa, quando é urgência, vai via Santa Casa, e mesmo via Santa Casa na urgência, às vezes demora 1 semana ou mais para fazer um cateterismo de urgência. O de ambulatório via assim, às vezes meses. Com mais vagas, esses tempo, espaço de procedimentos como um cateterismo, uma tomografia, uma ressonância, uma avaliação de um neurocirurgião, por exemplo, vai diminuir bem. Então, sem dúvida, para a nossa população ajuda e muito, muito. E algumas dessas especialidades, a referência era na cidade de São Paulo também, sim, né? Então agora está mais próximo, isso agiliza. O cirurgião vascular, por exemplo, algumas questões, ou Taubaté também a gente tinha como referência. Os casos de aneurisma, por exemplo, não cerebral, que seria o neurocirurgião, que também é referência em São Paulo, mas de aorta, a nossa referência era toda São Paulo, ou alguns casos até Taubaté, mas boa parte em São Paulo. Com essa proximidade, aumentando esse número de vagas, o nosso usuário, o jacarense, ele vai ser atendido aqui do lado. Sua família vai poder se deslocar, se ele tiver que operar, aqui, né? Dar assistência, dar suporte ao paciente com mais cuidado, com um olhar melhor. Essa é uma dimensão importante também da questão da saúde. Muitas vezes a gente está vendo a pessoa que está doente, ela realizar o procedimento é fundamental, pois a vida dela às vezes está em risco, mas tem um lado que é da família, da família, né? A gente já fez um programa sobre a Casa da Alegria, lá do pessoal dos Doutores Coloridos, né? Que eles criaram uma casa, as pessoas vêm se tratar no Hospital São Francisco de várias cidades aqui da região, as cidades até longe daqui, e elas ficavam dormindo lá pelo hospital, porque não existia um espaço para que a família pudesse dormir, às vezes ela não tem condição de pagar um hotel. Então, às vezes, quando a gente está falando de saúde, tem toda essa questão da humanização, do atendimento. Como é que é isso? Como a senhora, dentro lá na unidade de saúde, agora como vereadora, como a senhora vê essas duas dimensões? Eu vejo muito isso, porque eu faço assistência domiciliar, né? Eu atendo os pacientes dentro da sua casa. E muitas vezes a gente pensa que o atender o paciente dentro da casa é só o paciente. Não. É todo o contexto familiar. Todo o contexto familiar implica no tratamento. Então, uma família que está bem orientada, bem acolhida, ela tem ciência da doença, tem ciência do papel dela no tratamento do seu doente, melhora muito a qualidade do tratamento desse paciente, melhora muito, diminui muito as angústias também e ansiedades da própria família ali. Porque imagina, quando você tem um familiar doente, você se vê refém de todo um sistema. E aí chega um profissional, um médico, uma unidade e fala assim, olha, o problema é esse, você tem que tomar tal remédio, acabou, vira as costas e sai andando. A família fica perdida, ela se sente insegura. Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou fazendo certo? Será que o meu marido, o meu filho, o meu pai vai se salvar, vai se sentir melhor com o meu cuidado? E quando você olha para essa família, você indiretamente tratando o paciente, mas você também está tratando toda uma família. E às vezes a conscientização, vou falar do exemplo particular, meu pai tem diabetes, quer dizer, na minha família todo mundo que mora lá com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu sobrinho, todo mundo tem uma alimentação hoje muito mais saudável a partir do momento que todo mundo se conscientizou da doença dele, né? Porque não adiantava ele fazer uma dieta especial e todo mundo ali comendo um monte de coisa que ele não pode. Então isso faz parte também do tratamento. Isso, a família, ela se compromete também com o tratamento e tem ganho. Porque aí, no exemplo da sua família mesmo, todos vocês ganharam com isso também. Vocês também estão cuidando da própria saúde, né, com qualidade, evitando também futuras doenças, né? Além de dar suporte para o seu pai. O seu pai ele não vai se sentir um ET dentro da própria família. Porque é difícil, no caso da diabetes, por exemplo, uma criança, um adolescente, eu via muito isso com os meus filhos, quando eram menorzinhos, e a gente fazia festa no aniversário na escola. O pessoal tem mania, leva lá
o bolo, chocolate, o refrigerante normal, o brigadeiro para mais de metro, mas não pensa nas crianças que têm intolerância à lactose, não pensa nas crianças que têm diabetes. E aí, o que eu fazia sempre? Eu sempre colocava um doce que não iria leite, sempre tinha um suco colorido, alguma coisa assim que não ia açúcar, ou água, um bolo, tinha 2 bolos, um bolo que seria com chocolate que as crianças adoram, mas um bolo mais diet, para que as crianças possam entender que elas fazem parte disso. É assim que a gente ensina a cuidar da própria saúde. É desde pequeno elas entenderem que elas são iguais a todos. Cada um tem a sua diferença, né? Nós temos diferença, ó, nós 3 aqui, né? Um olho puxado, uma cor mais escura, uma mais branca. E isso também as doenças te diferenciam em certas particularidades. Mas você não deixa de ser humano. Então você tem que fazer parte desse contexto, como todos. A gente não tem que excluir porque alguém tem uma diabetes, porque tem uma hipertensão, porque tem uma demência, porque tem um Parkinson. A gente tem que incluí-lo na sociedade e faz parte dessa família. Tá certo. Bom, vamos falar agora do Mulher Cidadã 2018. Este ano, como todos os anos, aí, acho que já são 15 edições, 14. Né, CBL? 14 edições. A Câmara, os vereadores indicam mulheres para receber esse título aqui na Câmara. E hoje vamos conhecer a indicada da vereadora doutora Márcia, que está aqui, foi a Joelma Prilips. Eu vim para Jacareí, né, há 16 anos atrás. Eu comecei fazendo trabalho como protetora independente, ajudava um ou outro animal ou de alguma família carente. Passado alguns anos, eu me filiei a uma ONG, né, fui ser voluntária em uma ONG que já existia na cidade e fiquei por volta de 1 ano, mais ou menos. Aí onde eu decidi com um grupo de amigas a fundar uma ONG com, né, a cara do trabalho que a gente gostaria de fazer. Eu fiquei na presidência dessa ONG de 2012 até 2016. Aí, em 2016, eu me afastei, mas continuo fazendo trabalho como voluntária, ajudando a ONG. Vereadora, a gente recebeu a Joelma aqui, a gente viu que realmente a gente teria muito que falar da Joelma, mas sob o seu ponto de vista, como membro do Partido Verde, qual o motivo da indicação da Joelma? Eu acho que assim, a Joelma trouxe para o governo um olhar diferenciado. Nós temos alguns outros atores políticos que também pensam na questão da proteção animal, mas inserir esse ideário da proteção animal, pensar como saúde pública, pensar esse olhar desse ser, né, como a gente falou da família, mas um ser que é o animal que também faz parte desse contexto familiar. A Joelma que trouxe isso, tanto para a Secretaria do Meio Ambiente, como para o governo como um todo, né, dando apoio para as entidades com relação à castração, um olhar com relação a esse controle populacional, um olhar também da forma que nós temos que lidar com os cães e os gatos, por exemplo. Tá? Eu acho que essa relação com os animais, de um tempo para cá, eu acho que, principalmente a partir dessa nova gestão aqui na Câmara, a gente mudou muito o nosso entendimento em relação ao trato com os animais. Há um tempo atrás, a gente não tinha tanto assim esse olhar de limpeza, de animal de rua, de cuidar do animal de rua, dessa cosmovisão, digamos assim, do animal como alguém em parte da família, os cuidados que a gente tem que ter com relação a tudo isso. Agora, com todas essas leis em relação aos animais e ao meio ambiente que a gente está tendo agora, toda essa vivência, eu acho que a gente, pelo menos eu acho que eu vou falar por mim, a minha visão em termos de ser humano inserido no meio ambiente e em relação com os animais, mudou bastante. Muito. Tanto o cuidado, porque a gente também compreendeu o quanto ele é próximo da gente também. Muitas casas hoje em dia é uma pessoa só e seu animal. É aquele com quem a pessoa conversa, é quem recebe, dá carinho, é quem troca amor. Então, por que a gente não... alguém que dá tanto amor, tanto carinho, que os animais fazem isso pra gente, e a gente não pensa no lidar, no cuidado com eles?
Né? Até um tempo atrás a gente nem pensava em adoção, a gente só pensava em comprar o animal. Hoje a gente pensa muito mais na adoção. A gente não, muitas pessoas pensam muito mais na adoção do que o comprar seria até uma segunda opção. Agora é hora de ouvir a população das ruas da cidade. Vamos saber o que os entrevistados têm a dizer sobre o que falta. Se preparem, vereadora. Vamos ouvir o que o pessoal tem a dizer sobre o que falta na nossa cidade no quadro Povo Fala. Do que você mais sente falta em Jacareí? Sinto falta de uma área de lazer, um parque de diversões, que faz bastante falta, porque tinha Fapija, tinha coisas para se distrair. Hoje em dia não tem mais o que tinha antes. A gente sente falta das creches, que tinha bastante, hoje em dia é muito difícil você conseguir. E também a gente tinha muito parquinho para as crianças, divertimento. Hoje em dia está muito difícil você conseguir aquelas festinhas que tinha aqui antigamente, né, da igreja, essas coisas simples que para as crianças também faz muita falta, né? Fapija, que sumiu, então essas coisas assim faz bastante falta. A escola, para as mães, os pais estão participando mais, também não vejo. No caso a gente vai em reunião, não se fala que você pode estar indo, né, participar mais. No caso, como eu trabalho o dia inteiro, não tem horário pra gente, é bem complicado também essa parte. No caso eu sinto bastante falta. Uma coisa que eu sinto muita falta é o Festival de Música Popular de Jacareí, que é o FEMPO, né? A gente que teve a oportunidade de participar, amigos músicos que hoje estão aí tocando na vida, né, em alguns lugares, fazendo shows. E tenho certeza que muitas pessoas sentem falta disso, né? Era um projeto muito bonito que tinha em Jacareí e que infelizmente não tem mais, acabou, né? Mais lazer, né? Mais praça de lazer, principalmente nos bairros, né? No bairro que eu moro. Aí, doutora, muita gente, vou incluir Fapija como lazer, muita gente falando de lazer, de opções culturais. O Marcos retomou o FEMPO. Quer dizer, lazer também, geralmente quando a gente sai na rua, o pessoal fala de saúde. Mas lazer também é saúde, de certa forma, exatamente, né? Uma saúde mental, aí, um bem-estar, isso a gente de bem libera endorfina, então coração fica a mil, batendo firme aí, cuidando da saúde, sem dúvida. A pressão mais controlada, o coração batendo bem melhor. A gente tem muito ainda o que mudar com relação a essa questão da área de lazer mesmo no nosso município. Tem muitas coisas ainda a serem feitas. E para isso a infraestrutura tem que ser feita de uma forma correta, né? Porque a gente tem que pensar que os espaços de lazeres, eles têm que ter fluxo em volta. Senão congestionamento, né? A forma também de dar infraestrutura para essas áreas de lazer. Não pode ser área de risco, área que possa pôr as nossas crianças e os nossos adultos em risco. Mas assim, hoje a gente tem o CONTUR, o Conselho de Turismo, justamente para fomentar ações que fomentem o turismo no nosso município. E as áreas de lazer, elas supram isso, elas ilustram bem essa questão do turismo também. Hoje, teoricamente, nós só temos algumas praças que precisam ser estruturadas, né? E alguns parques, alguns playgrounds em alguns bairros, Cidade Salvador, Nova Jacareí, né? Poucos bairros que têm alguns parques para as crianças, e os nossos parques da cidade, Parque do Eucalipto, que tem eventos. Precisamos muito mais para uma população de quase 250 mil habitantes. Então, para essa população que boa parte é jovem, precisa de muitas áreas de lazer. Mas não se esquecemos também que temos quase 30 mil que são idosos, que também precisam de lazer, né? Então, mais viva-vidas, mais centros de convivência para eles desfrutarem, mais espaço onde as famílias possam se encontrar. E aí, espaços como o nosso viveiro uma boa área de lazer para as famílias se encontrarem, passarem o domingo, conviverem. E futuramente o nosso Parque Linear, que vai estar ali do lado também, né? Temos que falar sobre isso, né? Para que nós possamos pedalar mais,
conversar mais, juntar um domingo com a família. A gente precisa mais eventos como esse e menos zap, né, gente? Aí sim vai ser saúde Aí completa, sim, né? Com certeza. Doutora Márcia, aproveitar a tua presença aqui, a gente tem uma matéria, um assunto aí especialmente principalmente para as grávidas e para aqueles que convivem diretamente com elas. Vocês conhecem a toxoplasmose? É uma infecção causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que pode ser adquirida por meio da ingestão de alimentos contaminados, em especial carne crua ou mal passada e também vegetais. E olha só, ela é equivocadamente conhecida também como a doença do gato, uma vez que esse parasita também habita fezes de animais hospedeiros, além do gato, o pombo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa doença na matéria da Rede. Quando engravidou do Guilherme, Luana não perdeu contato com os animais de estimação, 2 cachorros e 2 gatos. Eu jamais imaginei que eu teria que doá-los ou que eu teria que abandoná-los, nem pensar. Lógico que eu conversei com a minha médica, ela me pediu os exames e tudo foi feito, né, de acordo com a orientação dela. Durante a gravidez, as mulheres precisam de cuidado redobrado no convívio com os animais domésticos. Alguns deles podem transmitir doenças como a toxoplasmose, causada por um parasita que está presente nas fezes dos gatos. A infecção pode trazer riscos para o feto e causar danos irreversíveis para o bebê. Pode nascer com manifestações neurológicas, né, como hidrocefalia, comprometimento pulmonar, comprometimento do fígado e diversas outras. O diagnóstico da toxoplasmose é feito por meio de um exame de sangue. Uma das formas de transmissão é o contato direto com as fezes do gato. Esta ginecologista afirma que não é preciso se afastar do animal e cita alguns cuidados necessários. Sempre oriento os pacientes que, assim, para ter cuidado com a manipulação da caixa de areia, do gato, mas não é só o gato. A transmissão da toxoplasmose para o ser humano também é através da ingestão de alimentos crus, como comida japonesa, né, o sashimi, essas coisas assim, através das verduras, legumes, frutas que não são tão higienizadas. Então, a transmissão para o ser humano é dessa forma, mas também não quer dizer que o gato seja o principal causador da doença. Aí, vereadora, a gente viu, né, muita gente, quando a gente foi pesquisar essa matéria, encontrou a doença do gato, né, trazendo, mas na verdade é um espectro muito maior aí de possibilidade de contaminação. Sim. Aves e alguns mamíferos, né, carneiro, boi, porco, na verdade são esses alimentos contaminados pelos ovos do toxoplasma, como você falou, que aí ingerindo para pessoas, para o homem, para pessoas mais rígidas, mais saudáveis, tem uma infecção que normalmente ela acaba se resolvendo. Mas para a gestante é que é um problema, porque a transmissão é direto ao feto. O óvulo, o protozoário, ele passa diretamente para a placenta e vai na formação do feto. Aí interfere tanto na formação neurológica dessa criança como cardíaca dessa criança. Aí as crianças podem ter hidrocefalia, né, que é aquela cabeça grande com água. Tem deficiência mental, cegueira, por conta da contaminação durante a sua formação. Então é muito grave para gestantes essa contaminação. E a colega ali, ela foi bem clara, você pode até conviver com o gato, mas desde que você tenha cuidado no manejo com ele. Como a contaminação é via as fezes, então a limpeza da caixa de areia, usa luva, limpeza com álcool 70%, para evitar a contaminação. E muito cuidado, por exemplo, já adiantando, aqueles que têm a mania de alimentar pombo na praça, né? Porque pombo enche a praça de fezes, aquilo resseca aquelas fezes, a gente anda por lá e pisa nas fezes secas, cheia de protozoário, só para a gente ir inalando, né? Vereadora, contaminando os alimentos ali.
Mas no caso de companhia. uma grávida com toxoplasmose, naquela batelada de exame que a mulher grávida faz... Se pede. Então é identificável. É, sempre. A única forma de confirmar o diagnóstico é através do exame de sangue. A gente pede uma sorologia que diz tem a doença ou teve a doença também. A gente tem como ver essa possibilidade. É identificado. Então, se faz o tratamento quando a gente diagnostica. E o tratamento ele vai minimizar as eventuais sequelas. Tá? É essa a questão. Okay. Então, a prevenção é muito mais importante. Uhum. Vereadora, acho que a gente já está chegando no final de mais o programa, mas antes eu queria saber como é que nós estamos em relação à delegacia do idoso. Temos essa possibilidade, a esperança, como é que está o processo disso tudo? Então, a gente está colhendo o abaixo-assinado, né? Devemos finalizar já para o próximo, esse final desse mês, o começo do mês, para fazer a entrega, né, ao próximo governador, né, que é essa semana já entre o Márcio França, né, Sim. o novo governador. Como eu havia dito, há acessibilidade para isso, sabemos do efetivo, né, a gente tem uma dificuldade com relação à questão do efetivo das delegacias de um modo geral, mas a gente acredita dessa possibilidade de ter uma delegacia do idoso aqui. Tem uma demanda para isso? Tem. Não esquecemos também que não é só no nosso município. Jacareí, ele dá suporte também para Santa Branca. Tá? E temos muitos casos na zona rural de Santa Branca também. Então, são duas cidades que a delegacia vai dar suporte. E eu acho assim, o interessante dessa campanha, além da possibilidade da delegacia, é a gente levantar essa proposta, essa discussão sobre a violência do idoso. Em junho nós estaremos aí o dia de enfrentamento à violência do idoso, então provavelmente faremos um fórum com relação a isso para discutir, mas todos se comprometerem para tentar coibir essa ação, que nós somos filhos, nós somos vizinhos, nós somos amigos, e muitas vezes vemos os nossos amigos, os nossos vizinhos serem violentados e nos calamos a isso. Então, a gente falar sobre o assunto, tocar na ferida, nos compromete a agir. Eu acho que é o mais importante nisso tudo. Ok. Como disse Martin Luther King, a pior violência não é você ser violento, mas é você se omitir. É isso mesmo. É isso aí. Obrigada pela presença, vereadora. Obrigada, Sibeli. Obrigada, Elton. Algum último recado para a população? Gente, obrigada, né, por esse bate-papo. E estou aqui sempre à disposição para poder orientar como médica e como vereadora sempre. Obrigada a todos. Um bom dia. Isso aí, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua presença, telespectador, e confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e reveja toda a programação da TV Câmara. E hoje à noite temos estreia do cantor Guga Paine, às 8 da noite, no programa Nosso Som. Você pode também acompanhar nossa programação e as informações da Câmara no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e temos o facebook.com/Câmara de Jacareí. Siga-nos também no Instagram, @Câmara de Jacareí. Voltamos amanhã com mais informações. Amanhã teremos convidados aqui da Fundação Cultural de Jacareí, teremos também a presidente Lucimar Ponciano e outras informações sobre a cidade. Até lá!